Primeiro livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Amém? Podeis sentar. Queridos, a palavra do Senhor ela nos fala sobre um conselho muito especial que Davi dá a seu filho Salomão, que está prestes a assumir o trono. E a gente sabe que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, um homem que desde muito jovem foi muito corajoso, muito valente. A gente lembra, por exemplo, na palavra de Deus, que quando ele era pastor de ovelhas, ele guardou as ovelhas do seu pai, muitas vezes contra urso, contra leões, e ele venceu também o gigante Golias, o gigante que desafiava o povo de Israel. Ele venceu apenas com uma tiradeira e com uma pedra, pelo poder de Deus e pela fé que ele tinha em Deus. E Davi venceu muitas outras batalhas contra os filisteus e outros povos, e ele derrotou muitos outros guerreiros. E Davi ele foi um homem de guerra, um homem que sofreu muitas afrontas e muitos desafios. Mas teve um desafio que Davi enfrentou muito maior que o gigante Golias, muito mais forte que um leão e que um urso, que foi o desafio de cuidar da sua família. E nesse desafio, Davi ele sofreu algumas derrotas. Ele sofreu algumas situações lamentáveis, tristes, e isso exatamente por causa do seu pecado. A palavra de Deus nos fala em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 9 em diante, que o profeta Natã ele se aproxima de Davi e fala do seu pecado e diz para ele que porque ele desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Deus reprova, ao matar Urias e ficar com essa mulher, aconteceria algo de muito grave na sua família. A palavra do Senhor nos disse que, por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou. E disse o Senhor ainda, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Depois que Davi ouve isso, ele fica muito triste, ele reconhece o seu pecado, ele se derrama diante do Senhor e diz: eu pequei contra o Senhor. E Davi era o homem segundo o coração de Deus exatamente sobre isso, exatamente por causa disso. Porque ele, assim como nós também, tinha muitas falhas, mas ele se arrependia. Ele derramava o seu coração diante do Senhor e o Senhor perdoou o seu pecado. Mas uma coisa, Davi precisou sofrer a consequência do pecado. Todos nós, quando pecamos e pedimos perdão do Senhor dos nossos pecados, nós somos perdoados, mas a consequência do pecado ela vem. Infelizmente a sentença contra Davi era exatamente na sua família, e a palavra nos conta que Davi ele sofreu muito, houve uma tristeza muito grande porque a sua filha Tamar foi violentada por um dos seus filhos, Aminon, e depois de um tempo, o seu irmão, o irmão de Tamar, Absalão, matou Aminon, que também era seu irmão, meu irmão. Então ele viu uma desgraça completa acontecendo na sua família, exatamente por conta da situação do seu pecado. E depois de um tempo ainda, ele precisou fugir de Absalão. Absalão, ele se rebelou contra Davi, tomou o trono, se deitou com as suas concubinas, com as suas mulheres, e passou a persegui-lo. E depois disso, Absalão também foi morto. Então Davi teve muitas tristezas, muitas situações, e depois de estar idoso, já na sua cama, já lembrando de todas as situações que ele passou, de frustrações, de tudo que a sua família sofreu, ele reflete sobre tudo isso, e ele chama o seu filho Salomão e dá a ele 2 conselhos importantes. Ele diz: seja forte e seja homem. E ainda ele fala para que ele possa seguir os conselhos do Senhor, os caminhos do Senhor, que ele possa de fato andar nos mandamentos do Senhor, porque tudo que ele fizer, todas as coisas, todos os seus caminhos serão prósperos se ele caminhar na presença de Deus. Então ele traz ali uma mensagem muito especial,
E ele fala ali para Salomão, seja homem. Significa dizer, olha, assuma a responsabilidade. Você está prestes a ser o rei, assuma a responsabilidade, seja homem para ir à guerra, seja homem para enfrentar dificuldades, seja homem para caminhar diante de Deus. Ele dá esse conselho a ele, então, ensinando que ser homem está muito mais daquilo que é o padrão humano, mas ser homem de acordo com a vontade de Deus. Davi cometeu muitas falhas, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele, então, traz essa mensagem e a gente pode pensar que dentre os deveres que o homem tem está exatamente em cuidar da sua família, em cuidar dos seus filhos, em cuidar da sua esposa com amor, ao ponto de dar a sua vida por ela. A palavra do Senhor nos ensina. Para que o homem também possa honrar a sua palavra, ser íntegro. E o primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite é exatamente que ser homem é agir com integridade. Como eu disse, é uma palavra que é para todos nós, mas em especial quero direcionar aos homens. Ser íntegro significa ser irrepreensível na sua conduta, é ser honesto, é ser alguém incorruptível, que não importa qual seja a oferta, ele não se corrompe, ele se mantém na sua integridade. E hoje nós vivemos em uma sociedade corrupta, uma sociedade em que falta integridade nos negócios, falta integridade na política, falta integridade na família mesmo, e até mesmo na igreja. Falta integridade até mesmo no altar do Senhor em muitos lugares. Mas a palavra do Senhor, ela nos chama para não negociar valores, para não negociar princípios, para que a gente possa de fato olhar para o Senhor e andar em integridade. Isso é dever de todo cristão. Especialmente hoje, quero falar aos homens, porque a gente ouve de modo geral e é comum, e todos nós já ouvimos isso, na sociedade se falar que homem é tudo igual, que homem não presta, né, que a gente ouve diversas coisas desse tipo e que, infelizmente, há uma fala comum de que os homens andam na corrupção e que eles não respeitam as mulheres, né, que eles são violentos, e de fato isso é algo que acontece. Mas estou aqui para dizer também que o homem de Deus ele é diferente. O homem de Deus, ele guarda os princípios do Senhor e ele anda em integridade. Amém? Ele anda em integridade, ele anda de acordo com a vontade de Deus e ele guarda os princípios divinos. Acima de tudo, o homem ele honra a sua palavra. O homem de Deus ele precisa guardar a sua palavra. E tem um livro chamado de Pais para Filhos, de Leroy Dungan. Ele escreve algo que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: uma promessa tem que ser cumprida a qualquer custo, conforme nos ensinou o Senhor Jesus, que o nosso sim seja de fato sim, e que o nosso não seja de fato não. Se dermos a palavra, precisamos cumprir, precisamos honrar os nossos acordos. O homem de Deus ele precisa ser diferente. Nós, como cristãos, de modo geral, precisa ser diferente, precisa honrar a palavra. Leroy escreve ainda algo em relação à confiança entre pais e filhos. Ele diz assim: poucas coisas minam tanto a confiança na geração mais velha do que deixar de cumprir uma promessa. As palavras, mas você prometeu, são um grito angustiado de uma criança para quem o mais velho havia dito que levaria para pescar, para assistir um jogo ou para tomar um sorvete, e não fez o que prometeu. Eu lembro, lendo esse texto, eu lembrei de uma situação em que eu prometi para os meus filhos que eu ia levá-los ao Beto Carreiro, nas férias do ano passado. E daí então, depois, quando estava se aproximando, eu comecei ali a olhar os ingressos, e aí eu percebi que o ingresso no mês de junho é praticamente o dobro, né, durante o ano. E aí eu fui negociar com eles. Eu fui falar: gente, que tal a gente ir num outro mês, num outro momento? E aí eles falaram assim: pai, você prometeu. E aí eu tenho uma coisa com eles que eu digo o seguinte: quando o pai promete, o pai cumpre. Eles guardam isso com eles. Se o pai prometeu, o pai vai cumprir. E aí o pai deu um jeito, né? Conseguiu lá comprar, parcelou,
os ingressos, terminei de pagar um dia desse, mas cumpri a promessa. Porque isso fica no coração das crianças. E eles vão aprender a ter palavras e vão aprender a ser íntegros de acordo com o nosso exemplo. Precisamos de fato, guardar isso no nosso coração. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de homens íntegros, modelos de conduta para nossas vidas. Nós temos, por exemplo, Jó, lá no capítulo 1, fala que o Jó era um homem íntegro, um homem reto que se desviava do mal e que andava conforme a vontade do Senhor. Fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e que esses filhos faziam banquetes, e se reuniam, e bebiam, e comiam, e ao final desses banquetes, ele reunia os seus filhos ali, levantava-se de madrugada, oferecia sacrifício por seus filhos, e orava pedindo que Deus tivesse misericórdia deles, porque talvez ele pensava que talvez eles tivessem pecado e blasfemado contra Deus na sua mente. E ele tinha isso como um hábito, ele fazia isso sempre. A palavra de Deus diz que Jó fazia isso continuamente. E nós precisamos, de fato, ter integridade, que a integridade ela se torne uma ação cotidiana na nossa vida, se torne um hábito, uma repetição, fazermos sempre a mesma coisa de forma correta para que a gente tome isso como hábito. A gente sabe que Jó, depois de um tempo, ele sofreu, ele perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, ele perdeu inclusive a sua saúde, mas mesmo assim ele se manteve íntegro ao Senhor. Porque não tem relação, a integridade não tem relação com quanto dinheiro eu tenho na conta, não tem relação com a minha saúde, com qualquer outra coisa. A integridade é uma decisão que nós tomamos. E o homem de Deus, ele precisa ser íntegro. Ele precisa guardar a integridade com ele. Em Gênesis, no capítulo 17, fala que Abraão foi chamado por Deus para que ele andasse na presença de Deus e fosse perfeito. Em outra versão diz que ele andasse segundo a vontade de Deus e fosse íntegro. E Abraão, mesmo diante de uma grande provação, quando Deus pediu seu filho, Isaque, em sacrifício, ele permaneceu íntegro, mesmo passando por uma provação tão grande. A Bíblia fala, por exemplo, que Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Não importa se a sociedade hoje está afastada de Deus, não importa se os valores estão invertidos, importa que eu vou me manter íntegro, mesmo diante de uma sociedade corrupta. José ele foi vendido como escravo, ele foi depois preso injustamente, ele sofreu diversas situações, mas ele escolheu se manter íntegro ao Senhor. A gente lembra, por exemplo, de Daniel e de seus amigos, que estavam numa terra estranha, numa terra estrangeira, foram lá jovens, talvez com 15, 16, 17 anos, estavam longe dos seus pais, da sua família, mas eles escolheram se manter fiéis ao Senhor. Eles escolheram se manter íntegros. Mesmo diante da fornalha de fogo ardente, mesmo diante da cova dos leões, eles escolheram ser íntegros ao Senhor. E é uma promessa de Deus para aqueles que andam em integridade com o Senhor. Eu quero que você abra na sua Bíblia, no Salmo capítulo 15, que fala de uma promessa muito especial. O salmista Davi, ele escreve: qual é o resultado da minha integridade e de andar de forma íntegra com o Senhor? Salmos capítulo 15. O salmista ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? O íntegro nunca será abalado porque ele é fiel ao Senhor. Ele permanece fiel ao Senhor. O segundo ponto que eu quero falar sobre ser homem é prover a necessidade da sua casa. O homem, ele foi chamado por Deus para ser provedor. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27,
Fala que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Em outra versão diz que Deus criou macho e fêmea. E aqui tem uma citação muito interessante de uma feminista progressista chamada Camille Paglia, que ela escreve muito sobre essa questão, e ela falou algo muito especial acerca daquilo que Deus falou na palavra dele, confirmando e ratificando essa lógica que Deus falou, que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Ela disse o seguinte: a fria verdade biológica é que a mudança de sexo são impossíveis. Cada célula do corpo, exceto o sangue, permanece codificada com o gênero de nascimento da pessoa por toda a vida. Amém? Uma feminista. E ela escreve exatamente sobre isso. Isso é uma verdade divina, porque o homem foi criado por Deus para ser homem, para ser macho. E, de fato, na sociedade atual está difícil encontrar homem e macho na mesma versão. Está mais complicado, né? Está difícil, mas nós fomos chamados para sermos homens de Deus, e para ser macho. E ser macho não significa ser grosseiro, não significa ser violento, não significa tratar mal ninguém, apesar que de vez em quando precisa ser bruto, para enfrentar as dificuldades da vida, né? E como diz o nosso amado pastor Daniel, que o homem ele precisa ser bom na caneta e na marreta, se precisar, né? Se precisar, ele precisa também, né, usar a força. Mas, acima de tudo, ser homem é aprender a ser gentil, a saber tratar uma mulher, a saber respeitar, a saber cuidar, a saber tratar uma mulher com amor, com respeito, porque ela é o vaso mais frágil. A palavra do Senhor nos fala em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, um conselho aos homens, e diz o seguinte: maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nos com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Um conselho aqui para as meninas que querem casar: observem como é que o seu namorado trata a mãe e a sua irmã. Porque se ele trata mal a irmã e a mãe, ele vai te tratar mal também. Então observem isso, veja se ele é um homem que respeita as mulheres, porque se ele respeita as mulheres, ele vai te respeitar também. E um conselho para os homens aqui, para os jovens: respeitem suas mães, respeitem as mulheres, tratem como vaso mais frágil, como diz a palavra de Deus. E não é o vaso mais frágil no sentido físico, até porque há mulheres fortes no sentido físico também, né? Os homens, de fato, têm uma constituição, digamos assim, mais forte que as mulheres em alguns aspectos, mas as mulheres, elas também têm força. Mas não é sobre isso que ele está falando. E aqui, abrindo um parêntese, vocês já observaram o que acontece quando o homem adoece? Quando o homem adoece, quando pega, por exemplo, uma doença bem terrível, assim, uma gripe, por exemplo, né? Ele reúne a esposa, os filhos, e daqui a pouco, isso não acontece nessa igreja aqui, mas em alguns lugares, e já começa a dizer ali suas últimas palavras, né? Diferente da mulher. A mulher, quando adoece, não, ela vai para o trabalho, ela toma um remédio, daqui a pouco já está cuidando dos filhos, está servindo o marido, está servindo na casa do Senhor, né? É porque Deus fez assim, o homem e a mulher. Mas é porque também as mulheres não têm noção do que significa uma gripe para um homem. Mas Deus nos ensina a cuidar da mulher como vaso mais frágil no aspecto emocional. Nesse aspecto, Deus fez os homens mais fortes. E por um propósito, porque Ele tem que proteger, Ele tem que ser o cabeça do lar, Ele tem que cuidar da família. E precisamos, então, cuidar da mulher e cuidar da saúde emocional dela. Da saúde emocional da mulher, dos filhos. Precisamos ter esse cuidado. Deus nos criou de forma diferente e para desempenhar papéis específicos. Indiferentemente dos extremos, né, das pautas feministas e machistas, que todas duas
em exagero, causam um dano para a sociedade, o homem e a mulher, eles são iguais diante de Deus. A mulher ela é co-herdeira da salvação em Cristo Jesus. Ela também é igual ao homem diante do Senhor. E ainda mais nós temos o entendimento que homem e mulher são iguais perante a lei. Não há diferença entre homem e mulher. E uma coisa que a gente precisa valorizar, as mulheres lutaram para ter o direito ao voto, para ter o direito a salários iguais, para ter direito à educação, diversas questões que elas não tinham esse direito. Isso é algo maravilhoso. E muitas mulheres hoje estão no mercado de trabalho e isso é muito bom, isso tem um mérito, né? Elas fizeram isso de uma forma a conquistar esse espaço. A gente pode observar que a sociedade mudou, as relações de trabalho mudaram, mas uma coisa não mudou: o homem continua sendo o provedor do seu lar. Ainda que a mulher ganhe mais do que o seu marido, ainda que ele esteja desempregado, ainda que por alguma circunstância ele não consiga trabalho, ou ele tenha uma situação de dificuldade, ele continua a ser o provedor do seu lar, e não somente para dar o alimento, mas para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, para colocar em ordem a sua casa, para disciplinar os seus filhos, porque às vezes os homens eles querem ser o cabeça, mas na hora de disciplinar os filhos, ô mulher, dá um jeito aí no teu filho. Em algumas situações, quando precisa estar junto para orar, para dar o exemplo, ele deixa a cargo da mulher. E por vezes as mulheres acabam assumindo um papel que não é delas, que não foi designado por Deus para elas, porque às vezes os homens se tornam ausentes nesses aspectos. E aqui nós temos então uma situação importante. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, o Senhor ele fala sobre o papel dado por Deus ao homem. Diz a Bíblia o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Em outras palavras, Deus disse a Adão: essa é a tua casa, cuida dela, protege e seja o provedor, cuide desse lugar. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 28 a 30, nós temos a seguinte afirmação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Amém? A palavra do Senhor fala então para a gente aqui, que deve amar a sua mulher como a si mesmo, deve alimentar e cuidar. Esse é um papel do homem. O marido deve cuidar da sua esposa em todos os aspectos, como nós falamos aqui, no aspecto material, no aspecto emocional, espiritual. Mas antes de falar do material, antes de falar do espiritual, eu queria falar do material. Ser homem é zelar pelo conforto da sua esposa. Isso não tem a ver com o valor que você ganha, não tem a ver com o valor do teu salário, com quanto você tem, mas tem a ver com o cuidado. Tem coisas simples que a gente pode fazer para cuidar da sua esposa. Ter um tempo para ouvi-la. A mulher gosta de ser ouvida. Algumas coisas no aspecto material, por exemplo, trocar ali uma lâmpada, trocar a resistência do chuveiro, arrumar alguma coisa que está quebrada. E aí eu não vou entrar em outros aspectos, porque como eu tenho formação privilegiada, vão pensar que é com eles, né? Mas tem mesa que precisa ser tirada do lugar, né? E algumas coisas assim simples. E assim, se você não sabe fazer, não tem problema, paga para alguém fazer. Se precisar de um eletricista, tem o Dan aqui, excelente eletricista aqui, se não o melhor, um dos melhores que eu conheço. Mas precisa fazer, não vai deixar a tua mulher tomar banho, né, no inverno com água gelada, ficar no escuro, não ter uma prateleira. Então são coisas simples, coisas pequenas, dentre outras coisas que a gente pode fazer. E a mulher no mercado de trabalho, ela acaba assumindo, né, às vezes ali, uma dupla jornada. Ela trabalha fora, trabalha em casa. Então, nós podemos compartilhar o papel de cuidar das crianças, cuidar dos filhos, quem tem filhos pequenos, ou mesmo adolescentes, né, poder
compartilhar as tarefas do lar, isso não faz com que sejamos menos homens, pelo contrário, nós vamos estar dando mais tempo para a nossa esposa desfrutar conosco. Quando você compartilha com ela, né, você acaba dando a ela mais condições de ter tempo também para estar contigo. Agora, há uma coisa que quando o homem ele não assume o papel de homem, o papel de líder da família, de tomar decisões, muitas vezes a mulher acaba assumindo. Mas a mulher ela foi chamada para ser auxiliadora idônea, para estar junto com o homem, para estar ali sendo uma ajudadora. E aqui uma coisa que eu quero falar com as mulheres. De fato, o homem precisa cuidar das mulheres, mas há mulheres que não deixam o homem cuidar. Há mulheres que não deixam os homens exercer a liderança, que não os reconhecem como cabeça do lar, que não se submetem. E a palavra de Deus nos ensina dessa forma. E há um propósito para isso. Isso não tem nada a ver com o discurso machista, como eu já ouvi algumas vezes, mas é uma ordem de Deus para estabelecer a saúde da família, para estabelecer a ordem na família. A palavra do Senhor nos diz que é devido ao marido amar a sua esposa como a si mesmo, mas também é dever da mulher tratar o seu marido com todo respeito. Amém? É necessário também para que a gente possa ter de fato uma família saudável. E o terceiro ponto, ser homem requer assumir a liderança da sua família. A gente ouve muito falar sobre isso quando alguns pregadores eles falam sobre o homem ser o líder espiritual da família, fala como sacerdote do lar. A gente sabe que na antiga aliança havia um sacerdote que era aquela pessoa que era responsável por sacrificar um animal, por interceder pelo povo diante de Deus, mas na nova aliança não há mais a figura do sacerdote. Pelo contrário, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e por meio de Jesus, ele nos deu livre acesso ao Pai. E todos nós, homens e mulheres, somos sacerdócio real diante do Senhor. Todos nós temos liberdade para chegar diante de Deus. Não precisamos de um sacerdote. Nem mesmo o pastor é o sacerdote da igreja. A gente pode interceder e orar uns pelos outros, mas cada um de nós tem a liberdade de chegar ao Pai. Então, essa expressão sacerdote do lar, se for usado num sentido figurado, pode até ser, mas quando você coloca um sacerdote diante de Deus, ou ainda no lar, a gente, de alguma forma, anula o sumo sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. E, independentemente, né, de não ter uma base bíblica para se falar de sacerdócio no lar, a gente pode entender que o homem, ele deve sim ser o líder da sua família. Isso é a base bíblica. Ele deve assumir a liderança, inclusive a liderança espiritual, a liderança como provedor do lar, a liderança daquele que vai cuidar tanto das questões materiais, emocionais, quanto espirituais da sua família. É o primeiro lugar em que nós devemos pastorear. Nós devemos cuidar da nossa família. E há ocasiões também que as mulheres acabam assumindo esse papel, de buscar a Deus, de estar ali na presença do Senhor, e às vezes tem que arrastar o seu marido. Mas nós precisamos tomar essa posição. Não como sacerdotes do lar, mas como líderes na nossa casa. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24, quero que você acompanhe na tua Bíblia, quem puder abrir, Efésios 5. Fala algo muito especial sobre a relação entre homens e mulheres na presença do Senhor. E diz assim, Efésios 5, 22, esposas, ou mulheres, em outra versão, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é salvador da igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Amém? As mulheres podem dar um glória a Deus por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Isso é bênção. Isso é bênção de Deus. Essa ordem, né, de você ter essa autoridade, essa questão de submissão.
E a submissão aqui, queridos, não é para que o homem subjugue a mulher ou os filhos, mas pelo contrário, é para que ele ame, para que ele trate com respeito e para que ele possa, com sabedoria, conduzir a sua família. Deus criou isso de uma forma especial. E quando nós compreendemos essa atitude de amor e respeito, as coisas mudam na nossa casa. Elas mudam na nossa família. Os que são casados aqui, façam essa experiência. Do marido amar a sua esposa em todas as ocasiões e da esposa respeitar o seu marido. Vai mudar muito a relação de cada um de nós. E essa palavra nos traz um entendimento ainda de que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela. Ainda no livro de Pais para Filhos, o Leroy ele escreve algo que chama atenção acerca dessa questão. Ele diz o seguinte: um legado inesquecível aos filhos que podemos deixar é amar a mãe deles. Eles observarem que nós amamos a nossa esposa. E ainda ele afirmou que a minha espiritualidade é do tamanho com que eu trato a minha esposa. Eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus, os presbíteros, os pastores aqui presentes, os líderes, diáconos, mas se nós pregarmos uma coisa e vivermos outra, a palavra não tem valor nenhuma. Não a palavra de Deus, a nossa. Por isso é necessário que de fato a gente possa honrar a palavra de Deus, porque a minha espiritualidade como homem tem relação e é do tamanho com que eu trato a minha esposa. E ainda mais, se eu tratar mal a minha esposa, a palavra de Deus ela fala o seguinte, que as minhas orações elas são interrompidas. Olha como isso é sério. É preciso a gente pensar sobre isso. E é papel do homem proteger a sua mulher, né? Tanto quanto os de fora, quanto os da sua família. Isso foi dado por Deus. A palavra do Senhor nos diz que depois que houve o pecado ali no Jardim do Éden, Deus chamou Adão e perguntou o que foi que aconteceu ali, por que que eles ouviram a serpente, deram lugar à serpente, e ali então ele dá uma resposta para Deus. Em lugar dele proteger a sua esposa e em lugar dele assumir a responsabilidade, ele disse o seguinte, em Gênesis 3, versículo 12, ele disse assim: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ou seja, ele disse, a culpa foi da mulher, foi minha. E tem mais, a culpa é tua também porque escolheu essa mulher para mim. Ele culpou a Deus e culpou a mulher e não assumiu a responsabilidade dele, de protegê-la, dizer, não, eu errei, eu deveria estar atento, deveria cuidar, deveria orientar. E ainda mais o homem, ele deve ser um escudo para sua esposa, ele deve cuidar da sua esposa. Em 1 Timóteo, no versículo 3 e 4, nos fala algo que é uma qualidade que é dada aos pastores, ou mesmo aquele que deseja ser pastor, precisa ter essa qualidade, mas que pode ser observado por todos os homens. Ele diz o seguinte, que o homem deve liderar bem a sua própria família, e ter filhos que lhe respeitem e lhes obedeçam. E aqui aos filhos fica uma mensagem de Deus para vocês. Se você quer ser próspero, quer ser bem-sucedido, honra teu pai e tua mãe. A palavra de Deus nos ensina isso como promessa para as nossas vidas. E se você, filho, homem, quer ser honrado, honre teus pais. Porque da mesma medida que você está honrando, você vai ser honrado também. Deus vai lhe recompensar dessa forma. E nós ensinamos os nossos filhos pelo exemplo, para que eles possam obedecer, para que eles possam ser criados em obediência. Provérbios 22, 6 nos fala, nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E ainda que for velho, ele vai lembrar, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Independentemente das ideologias absurdas que nós vemos na sociedade, nós temos um compromisso diante de Deus aqui. Os pais precisam criar os homens para ser homens. E precisamos criar mulheres para ser mulheres. Para ser homens tementes a Deus, homens íntegros, homens que honram a palavra, homens que se desviam do mal, para serem mulheres virtuosas, mulheres que serão, de fato, mulheres idôneas, sujeitas aos seus maridos no Senhor. Isso é parte nossa. Se queremos mudar uma sociedade, se queremos, de fato, que os filhos possam honrar o Senhor, nós precisamos ensinar. E a palavra de Deus, ela fala, em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 5 e 7, há uma oração
judaica que é chamado Chamar Israel, em que ele diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Depois ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Aí ele começa a dizer, converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Todo momento precisamos ensinar. E os nossos filhos, eles aprendem pelo exemplo. Eles vão aprender a ler a Bíblia se eles verem nós lendo a Bíblia. Eles vão aprender a orar e vão orar se de fato eles observarem os seus pais orando. Eles vão de fato buscar ao Senhor e ser íntegros se nós formos íntegros também. Se eles observarem integridade no nosso coração. O mesmo Leroy diz o seguinte: se eu deixar milhões de dólares para os meus descendentes, não darei a eles nada de valor duradouro. Se porém eles lembrarem que amava acima de tudo o Filho de Deus, que dá a vida, terei plantado na mente deles um exemplo de valor permanente. O exemplo de servir a Deus, de ser íntegro, é o maior valor que podemos deixar para os nossos filhos. E para concluir, eu quero retomar as palavras de Davi, que disse a Salomão: seja forte e seja homem. Jovem, marido, os filhos que estão aqui presentes, seja homem. Seja homem para servir o Senhor, para obedecer o Senhor, obedecer os mandamentos e caminhar na presença de Deus. E devemos seguir essa orientação e ter de fato no nosso coração o compromisso de que nós temos o dever de zelar, sim, pelo cuidado material, emocional e espiritual da nossa casa. E como é que está a nossa casa? Como é que está a saúde emocional das nossas esposas, filhas? Como é que está a saúde emocional dos nossos filhos? Como é que nós estamos desempenhando o papel que Deus nos deu? Precisamos de fato compreender que esse é um privilégio dado por Deus. E que o jovem aqui presente possa aprender desde cedo a ter uma atitude de homem, uma atitude de cuidado, de respeito com as mulheres, uma atitude de temor a Deus, de andar em integridade, de honrar a palavra. E talvez alguém aqui não tenha sido criado por seu pai, como eu também não fui, mas você tem o privilégio e a oportunidade de criar os teus filhos na presença do Senhor. Amém?